Para você que está começando no mundo dos bordados, eu vou te dar a dica dos meus 5 pontos principais e que eu acabo usando diariamente nos meus bordados. Agora vamos para o nosso primeiro ponto que eu uso bastante, que é o ponto atrás. Então, para fazer o ponto atrás, nós vamos para frente com a agulha. E aí nós vamos voltar no buraquinho do último ponto. É muito importante que a gente enfie nossa agulha no mesmo buraquinho do último ponto, porque assim a nossa linha de ponto atrás, ela vai ficar bem uniforme e reta. Se você sair um buraquinho para o lado esquerdo ou direito, para cima ou para baixo, a linha não vai ficar uniforme. E quando você está fazendo uma linha reta assim, o ideal é que você vai mantendo mais ou menos os pontos do mesmo tamanho. Isso não acontece quando você vai fazer numa palavra, que aí dependendo na curva você vai diminuir o ponto atrás e numa reta você vai aumentar. Então, para fazer o ponto atrás, eu vou para frente e volto no buraquinho do último ponto. Vou para frente e volto no buraquinho do último ponto. E assim eu formei meu ponto atrás. O segundo ponto que vamos aprender é o ponto haste. O ponto haste eu uso praticamente em todos os meus trabalhos. Para começar o ponto haste, a gente faz um ponto reto. Eu sempre gosto de bordar da esquerda para a direita. Aqui eu vou fazer um nozinho invisível. E aí o primeiro ponto do ponto haste, só que ele é diferente. A gente vai sair no meio desse pontinho reto, bem no meio dele. E aí sempre a gente vai deixar a argolinha para baixo, vai para frente e volta aqui no finalzinho desse primeiro ponto, bem no buraquinho desse ponto. E aí a gente continua indo para frente e volta no mesmo buraquinho do último ponto. E ele vai formando como se fosse uma trança. E eu posso usar o ponto haste tanto para fazer reta, para fazer curva e para fazer também contorno de letras e letras preenchidas. Você pode fazer preenchimento de flores, de qualquer desenho que tiver preenchimento, você pode usar o ponto haste também para fazer preenchimento. O terceiro ponto que eu uso muito para fazer flor e pétalas é o ponto margarida. O ponto margarida, ele é uma argolinha e que tem um pontinho que prende essa argolinha. Então ele faz esse formato de pétala e de folha. Você pode usar para fazer os dois. Para fazer o ponto margarida, a gente sai aqui na base. Eu seguro minha argolinha com a outra mão. Enfio no mesmo lugar que eu saí. E aí eu vou lá na extremidade, ó, minha argolinha ficou aqui presa, que é a argolinha que vai formar o ponto margarida. Eu saio dentro da argolinha, vou puxando a tensão do fio, deixo com uma tensão que deixa o ponto bonito. E aí eu só venho aqui em cima, faço um pontinho reto e prendo essa minha argolinha no tecido. E assim eu fiz o ponto margarida. Nosso quarto ponto é um queridinho, que é o nó francês. Para fazer o nó francês, ele forma um nozinho mesmo, uma bolinha. A gente vai sair com a agulha, segurar a linha com a outra mão, tensionando o fio. Tensionando é você deixando bem esticado, não pode deixar frouxo. A gente vai pegar a agulha, quem tem dificuldade, legal com uma agulha mais comprida. E aí você vai passar 1, 2 vezes. E aí você vai enfiar do ladinho, não é no mesmo ponto, senão você corre o risco do seu nó francês ir para o outro lado do tecido. E aí você puxa, tensionando ainda o fio. Quando estiver pertinho, você solta e formou o nozinho francês. O nó francês, você pode variar a quantidade de voltas que você dá na agulha. Então você pode fazer com 2 voltas, com 3, com 4. O que vai diferenciar é que ele vai ficar menor ou maior. Agora eu vou fazer um com 4 voltas. Então eu sempre saio do ladinho, continuo tensionando e puxo minha agulha do outro lado. E assim eu tenho o nosso nó francês. E o quinto ponto é uma rosinha com ponto aranha,
que é um ponto super simples e que você usa muito para fazer flores. Pra gente fazer nossa rosinha de ponto aranha, eu gosto de usar essas réguas que tem os círculos, então você pode escolher o tamanho que você quiser. E a gente vai fazer dentro do círculo uma estrelinha com 5 pernas. Sempre tem que ser número ímpar, então 5, se for maior você pode fazer 7. O importante é sempre ser ímpar. E aí nós vamos fazer de ponto reto as 5 perninhas. Feito minhas 5 perninhas, eu vou sair no meio de 2 perninhas, bem aqui no centro, pode ser qualquer uma delas. E aí eu vou começar a fazer nosso ponto aranha. Para fazer o ponto aranha, eu vou passar embaixo de uma perninha e na próxima eu passo por cima. Aí eu vou embaixo da outra perninha, então eu vou intercalando. Uma eu passo por cima, uma eu passo por baixo. Eu sempre gosto de pensar assim, passei essa por baixo, pulo uma, passo a próxima por baixo. Pulo a outra, passo a próxima por baixo. E assim eu vou até completar o círculo inteiro e formar a rosinha. Aqui no final, quando eu já completei a minha rosinha, eu vou e enfio minha agulha pra dentro. Então eu ponho aqui meio que embaixo da rosinha e finalizo com um pontinho. E aí no final eu venho com a minha agulha e dou uma arrumada. Eu posso puxar os pontinhos para cima e deixo ela com mais relevo ou mais achatadinha, é de gosto. E assim formou a nossa rosinha.